Gabeira, um prazer estar aqui com você. Aliás, eu estou aqui como representante de toda uma geração que tirou seu primeiro título de eleitor na redemocratização e que via em você um sopro de ar fresco nessa cena política e que a gente tinha ali pela frente, na nossa cabeça, naquele momento, um caminho muito florido para percorrer. E eu fui até rever um pouco das suas posições que tanto atraíram os jovens naquela época. Então, temas em que você estava sendo praticamente visionário e que hoje estão na crista da onda, mas que você foi a primeira pessoa a abordar aquilo no Brasil naquela época, inclusive racismo, feminismo, tantas coisas que para a gente parecia que a gente ia passar a respirar de uma maneira diferente. Você disse na época que achava sinceramente que o caminho para o Brasil era um caminho pacífico. Hoje nós chegamos a um ponto em que eu vejo que você continua trazendo essa mensagem. Até na sua primeira resposta, Vera, você falou sobre comunicação não violenta, sobre evitar o confronto, mas a gente vê cada vez mais o Brasil dividido em dois lados e um não escuta o outro, um não ouve o outro. Nesse momento, eu gostaria de ouvir você sobre o que você acha que pode quebrar isso. Você falou um pouco dessa maneira de conversar, maneira de falar, mas o que a gente está vendo hoje, principalmente para nós da imprensa, é uma falta de acesso à grande parte da população, que simplesmente não ouve, não quer conversar, não quer o diálogo. De que forma você acha, até especificamente, seria o papel da imprensa nesse momento para a gente quebrar essa divisão que nos enfraquece como país? Olha, Carla, eu acho que nós vivemos uma conjuntura, eu vou examinar agora pelo lado perdedor, não é? Nós vivemos uma conjuntura em que há uma grande insatisfação com o resultado das eleições do lado perdedor. Essa conjuntura é manifestada, é expressa através de movimentos de massa. Movimentos de muita gente, alguns pacíficos, embora com conteúdo ilegal, no meu entender, porque propõe um golpe, e outros violentos, que o bloqueio de estradas, a queima de caminhões. Eu acho que, pela minha experiência, esses movimentos tendem a declinar. O primeiro aspecto que me faz pensar que eles vão declinar é o fato de que movimentos de massa têm fluxo e refluxo. E quando ele não obtém grandes resultados táticos, ele tem uma tendência ao refluxo. A outra questão que me faz pensar que esses movimentos tendem a declinar agora é a conjuntura. Nós vivemos um momento em que há dois fatores extremamente desmobilizantes, se você imagina a questão política. O primeiro deles é a Copa do Mundo. O segundo deles são as festas natalinas que vêm aí. Eu digo isso porque a experiência histórica me mostrou. Em 13 de dezembro de 68, houve o AI-5. E nós saímos tentando mobilizar as pessoas. E era Natal. Era impressionante como as pessoas estavam movidas pelo espírito de Natal e ignoravam completamente os nossos apelos contra aquele fechamento que existia com uma censura maior e tal. Eu acho que isso vai declinar. A experiência mostra também que quando esses movimentos de massa declinam, surgem grupos isolados, armados, tentando substituí-los e manter a chama acesa. Então, você já vê lá em Lucas do Rio Verde, em Sorriso, no Mato Grosso, em Joinville, em Santa Catarina, alguns grupos armados que fizeram ações de queima de concessionárias, da estrada, de queima de caminhões, e começam a exercer sobre a população uma certa tirania. Lá em Rondônia, por exemplo, uma mulher não pôde ver a mãe agonizando porque a estrada estava bloqueada e a mãe morreu, né? Hoje eu vejo nos jornais uma notícia de um homem desesperado que tinha que levar o filho para uma operação e o filho pode ficar cego e talvez perder essa operação porque a estrada está bloqueada. Então, acho que esse movimento tende a declinar. Mas nós, como imprensa, teremos acesso a essa parte da população
que hoje primeira rejeita coisa o que que vê, por talvez exemplo, eu na acho imprensa tradicional? que nós, como imprensa, devemos fazer é começar a tomar conhecimento dele. Não é? É claro que você vai trabalhar num movimento desse, ele é, de modo geral, muito hostil à imprensa. Mas é preciso tomar conhecimento, analisar e inclusive, tentar mostrar que depois de passada a raiva, depois de passada a expectativa de uma solução mágica, que o próprio Bolsonaro estimula, seja através do Braga Neto, esse general que foi vice, dizendo que alguma coisa importante vai acontecer, seja através do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL e que apresenta um questionamento das urnas do segundo turno e não os do primeiro turno. Mas quando passar isso, eu acho que é importante dizer, olha, o mundo não acabou. Nós teremos eleições em 2026. Preparem-se para as eleições. Né? De um modo geral, essas pessoas têm que se preparar para as eleições e os vencedores têm que se preparar para não cometer bobagens, para que eles não voltem. Então, entra de novo num jogo que eu acho mais ou menos normal numa democracia. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido e acredito que o tempo talvez ajude, mas você sabe, a gente não domina muito o comportamento dos atores no Brasil. Há coisas que podem acontecer fora desse controle analítico, né?